Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu falar uma coisa. Todos nós somos escravos. Sim, todos nós, sem exceção. Mas existe algo que eu preciso te mostrar hoje. Em Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 6, nós vemos a lei que Deus decreta para o seu povo, que um escravo hebreu, após 7 anos, seria decretado livre sem pagar pela sua liberdade. Mas nos versículos 5 e 6 nós vemos algo muito interessante, que diz que se o escravo argumentar, eu amo o meu senhor, minha mulher e os meus filhos e não desejo ficar livre, o Senhor o fará aproximar-se de Deus e furará a sua orelha e ele se tornará o seu escravo para sempre. Meus amigos, aqui nós vemos algo muito intrigante, porque nós podemos também relacionar isso ao nosso senhorio com Deus. E por favor, me entenda, não confunda esse escravo da orelha furada com um escravo que diz em Gálatas capítulo 4, porque em Gálatas capítulo 4, Paulo se refere a escravo da lei, que era por conta dos judaizantes, que eram judeus que queriam empregar aos gentios práticas como não comer certos tipos de carne, como ser circuncidado e dentre outras práticas dos judeus. E também não confunda em relação a Romanos 8,15, porque Paulo ali ele se refere a ser escravo da carne, ser escravo da sua vontade, até porque o capítulo 8 todo, ele se refere a nós sermos guiados pela voz do Espírito Santo. E essas passagens até nos ajudam a entender que nós não somos mais escravos da lei, nem escravos da nossa carne, mas nós somos escravos de Cristo. Até porque em Mateus 6,24, Jesus deixa isso muito claro: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, pois será leal a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E através desse versículo nós entendemos que também não é em relação somente ao dinheiro, mas também à nossa carne, às nossas vontades, tudo que nos desprende de nós sermos leais ao nosso Senhor, porque ou nós somos escravos das nossas vontades, ou nós somos escravos de Cristo. Até porque Paulo em Gálatas 2,20 diz que eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós entendemos que Paulo não vive para satisfazer as suas vontades, ele não vive sendo escravo das suas vontades, não vive sendo escravo da opinião alheia, da vontade do mundo, mas ele é escravo de Cristo. Ele é um escravo da orelha furada, aquele que escolheu servir ao Senhor, aqueles que escolheu não se libertar do senhorio de Deus, mas continuamente servir a Deus por toda a eternidade. Nós devemos entender que sim, Deus é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso, porque senão nós fazemos da nossa vida aquilo que nós quisermos. Nós fazemos da vida a nossa vontade, o nosso anseio. Nós corremos atrás dos nossos sonhos, em vez de estar fazendo aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Muitos de nós estamos até mesmo fazendo coisas boas, mas que não foram direcionadas pela voz de Deus, porque aqui não se refere apenas a você não cometer pecado ou você não fazer coisas erradas, mas às vezes é uma iniciativa nossa de fazer algo e chamar Deus para abençoar isso, em vez de fazer aquilo que Cristo está mandando a gente fazer com o seu exemplo, que é: o filho nada pode fazer de si só, mas ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Quando Jesus fala isso em João 5,19, ele nos mostra que ele não age por impulso, ele não age porque ele acha e teve uma ideia bacana, porque ele faz alguma coisa que deu na telha. Não, mas ele é guiado por aquilo que o Pai já está fazendo. Ou seja, meu amigo, Deus não precisa que você fique bolando um plano magnífico na tua cabeça para você achar que você vai conquistar o mundo dessa forma. Não, mas nós precisamos perceber aquilo que Deus já está fazendo e cooperar com aquilo que Deus já está fazendo sobre a terra. Muitos, no final dos tempos, chegarão a Cristo e falarão: não, Deus, mas eu curei no teu nome, mas eu preguei no teu nome. Ah, Deus, mas eu fiz várias coisas no teu nome. É aqui que ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Meu amigo, religiosidade é o caminho que o homem faz até Deus, mas Cristo é o caminho que Deus faz ao homem. E Cristo nos dá uma direção muito clara. Ele é o meu Pai, mas Ele também é o meu Senhor. Eu não faço aquilo que eu quero fazer porque eu acho que é legal ou porque deu na telha. Eu faço porque eu vejo o Pai fazer. Se nós não entendermos essa questão muito básica de nós sermos escravos da orelha furada, escravos de Cristo, não sendo mais guiados pelas nossas vontades, pelas nossas iniciativas, pela nossa carne ou pelo mundo, nós vamos continuar sucumbindo
fazendo aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Nós devemos ser esse escravo da orelha furada de Êxodo, que escolhe não se libertar do nosso Senhor, mas falar: Deus, fura minha orelha, porque eu quero ser escravo de Ti por toda a eternidade. Eu tenho meu bem prazer não em servir ao mundo, não em servir a minha carne, mas servir único, exclusivamente a Cristo Jesus. Tamo junto.